Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou reagir à entrevista da Inês Sousa Real do PAN na SIC Notícias. Deve ser mais do mesmo, não é? Porque a esquerda é discurso populista, deve ser mais do mesmo. Já agora não se esqueçam de dar like, subscrever o canal, comentar, qualquer coisa para ajudar o canal a crescer. E vamos ao vídeo. Das legislativas, hoje entrevistamos Inês Sousa Real, líder do PAN. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Que estratégia tem para recuperar o capital político que o partido perdeu nas duas últimas eleições legislativas? Antes de mais, muito boa tarde. Cumprimento não só o António, mas quem nos acompanha lá em casa e desejo uma pronta recuperação ao Primeiro-Ministro para que possa voltar ao debate. Nós, neste momento, temos um contexto político em que os portugueses e as portuguesas estão fartos da instabilidade que o país tem vivido, de ver os seus problemas adiados, por conta também da irresponsabilidade do Governo, em particular do Primeiro-Ministro, que não foi prudente na sua atuação. Tivemos também ciclos governativos muito curtos, o que também não traz estabilidade para partidos, como é o caso do PAN, e para aquilo que é as agendas e os valores que representamos na Assembleia da República, que são, acredito, as causas em que a maioria dos portugueses se revê. E por isso mesmo, precisamente porque o PAN tem feito a diferença no Parlamento e porque representamos... Diferença? E quê? Não faz nada. O PAN para que é que serve? Não serve para nada. O PAN, o LIVRE, o PCP, o Bloco de Esquerda não servem para nada. Só serve para fazer barulho. Não serve para mais nada. E para ganhar o tacho, não é? Lá o tacho, o poder da caneta. Só para isso. As preocupações que a maior parte das pessoas se revêem, que acreditamos que tendo mais força, com mais representação, vamos poder levar mais longe aquilo que tem sido um trabalho que temos feito de forma bastante comprometida. E este é para si um bom ou um mau momento eleitoral para ir a voto? Neste momento, não, a realidade que temos é que o país vai a eleições, por conta da irresponsabilidade do Primeiro-Ministro, que não tirou a moção de censura, de confiança neste caso, que estava em cima da mesa. Devíamos estar a debater a este tempo os problemas da vida dos portugueses. Sinceramente, o que eu acho, o governo ter caído foi mais por causa do PS, que não gostou de ter ficado na oposição, e por causa disso é que ele ajudou a deitar abaixo o governo. Acho que foi só por causa disso, como ele viu que ficou uma diferença muito pequena do PSD, ele disse, vamos deitar abaixo o governo que desta vez nós ganhamos. Foi este o pensamento do PS, tenho quase a certeza. E lá está, a Inês Sousa Real, do PAN, como é a esquerda, quer é poder, o que eles querem é poder. A crise da habitação, a falta de acesso à empregabilidade dos jovens. A crise da habitação foi feita por vós, os políticos. Vós só gostais de aprovar leis estúpidas. Aquela lei dos solos, que só as autarquias é que tinham os terrenos, isso é uma lei estúpida. As leis deviam ser assim. Todos os terrenos dão para construir, todos. Não há aquela lei de só alguns terrenos é que dão para construir, os terrenos que interessam por acaso, não é? Não há cá disso, é todos os terrenos dão para construir e liberalizar ao máximo a construção. Agora vós não, vós o que quereis valorizar os imóveis, porque vós, por acaso, temos sempre muitos imóveis e queres valorizar, que é assim cobrar rendas caras, porque temos os imóveis valorizados, em vez de liberalizar a economia para se construir mais e mais depressa. Opa! A própria crise climática, que não desapareceu como pano de fundo, ou até mesmo Crise climática, com problemas muito mais graves do que isso. Esquece a crise climática por enquanto. Isso é o menos. Isso é a coisa que os portugueses, mesmo os portugueses neste momento, estão preocupados. É o que é que vão comer amanhã. Essa é a preocupação dos portugueses. E onde é que vão viver amanhã? Se vão ter um teto para morar ou se vão ter que ir para baixo da ponte. Esse é o problema dos portugueses, não é? Ai, a crise climática. Ai, meu Deus, que eu estou muito preocupado. Nenhum dos portugueses está preocupado com isso. Ninguém. A proteção animal. Mas, tendo em conta a instabilidade que o país vive, é importante que este momento e estas eleições permitam dar a conhecer as diferentes agendas que os partidos têm, como é o caso do PAN. No nosso caso, nós partimos para estas eleições com o compromisso de que temos trabalhado, de facto, até ao último minuto para conseguir fazer diferença na vida das pessoas, porque foi pela mão do PAN que as vítimas de violência doméstica tiveram acesso à porta 65 para a habitação, ou até mesmo que as pessoas portadoras de deficiência... Tu achas isso bem? Uma pessoa só porque pode alegar que foi vítima. Uma coisa é ser vítima, outra coisa é dizer que foi vítima sem provar nada. E andar à custa do Zé pagar imposto, achas isso bem? Foda-se. A pessoa tem que se fazer à vida, não é? Não é por ser vítima de violência mais que tem que deixar de trabalhar ou tem que deixar de se fazer à vida. Toda a gente tem que se fazer à vida se quer ser alguma coisa na vida. Opa, esta mentalidade de esquerda mete-me nojo, porque fazem discursos bonitos, discursos de massas, mas não resolvem problema nenhum. Tiveram uma majoração nos seus apoios
em 79 euros, ou que num contexto em que o Governo cria um orçamento zero para a proteção animal, conseguimos a maior verba de sempre, de 14,5 milhões de euros. Agora, neste momento, a nossa grande preocupação é termos mais força no próximo mandato, porque não podemos voltar a ter esta instabilidade que o país tem. Quer traçar um objetivo? O que é que seria um bom resultado para o PAN no próximo ato eleitoral? No caso do PAN, é fundamental conseguirmos recuperar um grupo parlamentar. Eu acredito que seja pelo trabalho que eu e o partido temos feito na Assembleia da República, de forma muito comprometida, seja porque as pessoas neste momento Acredito que o PAN cresça, porque o PAN é muito aquele do vamos proteger os animais, vamos proteger a natureza, e depois aquelas donas de cães, aquelas pais e mães de cães que gostam muito desse discurso fofinho, vão botar neles, por exemplo, aquelas mulheres, aquelas senhoritas das cidades de Porto, Lisboa e por aí fora, elas que não ligam nenhuma para a habitação e para essas merdas, porque elas já estão bem de vida, elas vão botar neste tipo de gente que faz discursos fofinhos, e é isto que as massas gostam, é discursos fofinhos. Acredito bem que ela ganhe algum deputado, acredita. Precisam de sentir que estabelecermos a esperança das pessoas e partimos também com ânimo e confiança para esta campanha de que podemos voltar a discutir os problemas do país, podemos voltar a discutir como é que vamos resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, porque prevenir aqui é de facto o melhor remédio para garantirmos O do SNS já vem de há muitos anos. Não achas que era um governo em um ano ia conseguir fazer alguma coisa, quando em outros 10 eles arrebentaram com o Sistema Nacional de Saúde? Na minha opinião, não havia de haver Sistema Nacional de Saúde. Pagas menos imposto e vais ao privado. Eu vou ao privado, porque eu não estou para estar 10 horas à espera no público. Para mim, tempo é dinheiro. Eu prefiro ir ao privado pagar e estar despachado rápido. Estar 10 horas à espera, para mim, tempo é dinheiro. Que os problemas da falta dos médicos de família, a falta do acesso à habitação, captar os mais jovens no nosso país, que são de facto prioridades para uma próxima governação. Com ordenados de 1000 paus, um licenciado vai mesmo captá-lo, vais. Não para tirar uma licenciatura aqui ou para lá para fora. Assim nunca na vida iam captar recém-licenciados para ficar em Portugal, a receber ordenados de 1000 paus, ninguém fica, é impossível. E por isso mesmo, para o PAN, só mesmo tendo mais força com o grupo parlamentar, é que sabemos que vamos poder dar as respostas que o país precisa. Para ter esse grupo parlamentar tem de subir bastante em vários distritos a nível nacional. Quais são os distritos em que o PAN mais aposta para conseguir mandatos? Nós temos trabalhado para todo o país e para todos os portugueses e portuguesas. Não é à toa que o PAN é de facto a força política da oposição, que não só aprovou mais propostas do que o O problema é que só quer tachos. É sempre tudo a favor da esquerda. É para o tacho. É para a canetinha que tem poder. É para o tacho. Isso é o problema. Ainda se fosse tivesse medidas eficazes, mas não é tudo para o tacho. É tudo para o discurso de massas. É tudo para o populismo, para ganhar votos. Vós não resolveis o problema efetivamente? O próprio Governo, foram mais de 45 propostas as que aprovámos e de facto temos trabalhado para todo o país, mas distritos como Lisboa e Porto e até mesmo Setúbal, onde já tivemos em 2019 representação, é fundamental e conto com todos os portugueses e com as portuguesas que estão lá em casa a acompanhar-nos para darem mais força às causas que acredito que a maioria se revê. Porque quando Inês, já conseguiu perceber como é que o partido conseguiu, a certa altura, 2019, conquistar o eleitorado português daquela forma e depois descapitalizou todo esse crédito que tinha? O que é que falhou dentro do partido? Nós não podemos ignorar, eu acredito que os portugueses não deixaram de se rever nas causas que o PAN representa. Como já disse, os portugueses estão mais preocupados se amanhã vou ter casa para morar, se amanhã vou ter comida para comer. Não estão preocupados com as natureza, os cãezinhos, isto. Não, eles estão preocupados com isso. Eles estão preocupados se amanhã vão ter comida, se amanhã vão ter casa. Isso é a preocupação dos portugueses. Não estão cá preocupados com essas bandeiras que tu levantas. Não estão preocupados com isso. Nós não podemos ignorar que tivemos. E com a natureza, os portugueses também estão preocupados com essa merda da crise climática. A crise climática é para países que já superaram a crise habitacional, já superaram a crise dos salários. Isso é para países ricos, não é para países em desenvolvimento, como é Portugal. Portugal só está onde está por causa da moeda euro, porque senão Portugal estava na merda. Uma pandemia que afetou o país e o mundo, tivemos também 2 guerras e temos tido ciclos políticos de forte instabilidade que de facto prejudica e faz com que as pessoas tenham algum medo e tenham também tido aqui um voto útil que levou à bipartidarização
do Parlamento. Como referi há pouco, no caso do PSD, que temos um primeiro-ministro que foi incauteloso, portanto não cautelou aqui que tinha de alguma maneira salvaguardado aquilo que eram os seus problemas antes deste mandato, um presidente dissolvente que dissolve Parlamento atrás de Parlamento e também um Chega que tem procurado capturar as emoções das pessoas sem trazer respostas para o país. Isso também é uma obra. Só toca na ferida, mas soluções, a solução daquela. Epá, é de rir aquela solução. É de tirar os lucros da banca para ajudar as pessoas a pagar a renda. Pá, isso é burrice. Isso é coisa socialista, pá. Não é assim que se resolve o problema da habitação. O que está a falar bem. O Chega é muito discurso de populismo, de agradar massas. Esse é o problema. O Chega, a nível económico, é muito socialista. Eu já falei nisso em vários vídeos. Ela nisto tem razão. É importante que agora as pessoas vejam que existe uma alternativa, como é o caso do PAN, que tem trabalhado de forma séria e comprometida para dar respostas aos seus problemas. A maior parte das pessoas que estão lá em casa têm animais de companhia. Querem ver certamente o IVA reduzido de 23% nos serviços médico-veterinários. A maior parte das pessoas... Sério? Pá, quem é que está preocupado com essa merda? Pá, estou preocupado se a minha cadela amanhã tem um remédio para tomar ou não, que tem um IVA de X. Não, aliás, eu com a situação económica que eu tenho, nem estou preocupado com isso, estou-me a cagar. Agora, conheço portugueses que estão preocupados, o que é que vão comer amanhã? Porque o IVA nos produtos essenciais tem IVA, o que não deveria ter, porque eu acho isso uma falta de humanidade incrível, que é, eu tenho um produto essencial que eu tenho que pagar IVA, deve ser isento de IVA, produtos essenciais deveriam ser isentos de IVA. Agora, produtos veterinários, só que não pode ter cão ou gato, que não tenha, não temos que ser nós, Zé Paga Imposto, a pagar por essa merda. Opá, de cabeça, meu. Não é? Foda-se. Pagar médicos veterinários, se o Zé Paga Imposto a pagar essa merda, não podes ter um cão ou um gato, não tenhas. Foda-se. Que proposta de merda, puta que pariu. Hoje reconhece que temos uma crise climática e que quando o PAN... Outra vez a crise climática, os portugueses não estão preocupados com isso. Os portugueses não estão preocupados com isso. Fala coisas que os portugueses estão preocupados, que é a crise habitacional, os salários, o que é que vão comer amanhã. Isso sim, agora a crise da climática, pá, por amor de Deus. Defende que temos que deixar de dar borlas fiscais a quem mais polui e ter... E ninguém dá borlas fiscais a quem mais polui. Quem mais polui é a China. E alguém está preocupado com a China. E quando é tipo a COP, alguém está preocupado que os presidentes dos países vão para lá de jato privado? Ninguém está preocupado também. Isso não é uma preocupação. Isso é uma bandeira que vos levantais só para dizer assim, votem em mim que eu vou defender-vos. Isso é só uma bandeirinha de merda. Porque ninguém está preocupado com isso. Essa é a grande realidade. Por exemplo, transportes gratuitos, que estamos a contribuir para... Transportes gratuitos, a pessoa se não pode andar, que não ande, que ande a pé. Não sei que ser o Zé paga imposto a pagar lá para o malandro poder ir à praia, ou para o malandro poder ir às compras, ou para o malandro poder ir ao shopping. Não, a pessoa se não pode andar de transportes, que anda a pé. Foda-se, que proposta de merda. Isto é discurso populista, isto é aquele discurso para agradar as massas. Aquilo que é a melhoria da sua qualidade de vida. E por isso mesmo, aquilo que neste momento peço e o apelo que faço a quem está lá em casa e que nos acompanha é que nos dê de facto mais força, porque sozinha temos feito de facto um trabalho na Assembleia da República de muito compromisso. Só se for para o tacho. É o único trabalho que eu vejo, é para o tacho. Acredito que com um grupo parlamentar vamos dar mais força e, acima de tudo, estabilidade, com seriedade e com compromisso também na transparência, no combate à corrupção, nos grandes desafios do nosso tempo, que é neste momento aquilo que os portugueses querem ver Inês, também. Esquerda e combate à corrupção. A esquerda é quem mais faz corrupção. Opa, por amor de Deus. As tuas bandeiras não, são todas fracas. Combate à corrupção. Desde quando é que o PAN sequer ergue uma bandeira de combate à corrupção? Nem isso faz. Não fala de nada porque sabe que a corrupção é o que os mantém no poder. Porque se não fosse a corrupção, eles não... aliás, uma pessoa só vai para a política para ganhar dinheiro a nível pessoal, porque senão ninguém ia para a política. Já disse isso em vários vídeos. Toda a gente que vai para a política é para ter benefícios a nível pessoal. Só vão por causa disso. O PAN teve 126 mil votos em 2024. Tem perder a representatividade parlamentar?
Não tememos perder É a algo representatividade parlamentar. que trespassa o vosso pensamento nesta altura? Neste momento, e sei que se calhar estas eleições estão um pouco ensombradas por aquilo que foi o resultado da Madeira. No caso da Madeira não foi o resultado que esperávamos, mas acredito que os portugueses se revêem na sua larga maioria nas causas bastante humanitárias que o PAN defende. Tem sido precisamente pela nossa mão que os mais vulneráveis têm sido protegidos. Não é essa uma preocupação para o PAN, ficar sem representatividade parlamentar? Não acha que o partido corre esse risco? É evidente que temos a responsabilidade, e eu em particular, enquanto líder do PAN, enquanto porta-voz e deputada única, tenho a responsabilidade, evidentemente, de ter essa preocupação e de garantir que continuamos a dar voz a este tipo de valores, porque um Parlamento sem um PAN é um Parlamento que não vai defender os direitos dos animais, que não vai ter ninguém que lute pela redução do... É que está preocupado com isso. Quem não pode ter animal de estimação que não tenha. Não tem que ser o Zé Paga Imposto a pagar pelas medidas que possam desfazer. De hospital veterinário pago pelo Zé Paga Imposto, medicamentos veterinários pagos pelo Zé... Ninguém quer saber disso. Se tu não podes ter um animal de estimação, não tenhas. Não consegues pagar por um animal de estimação, não pagues. Foda-se. Agora não tem que ser o Zé Paga Imposto a pagar por essa merda. Esquece isso. O IVA na saúde animal. Vai ter ninguém que se bata de frente contra as touradas e que diga ao governo que não está correto descer o IVA para as touradas quando recusa descer o IVA às famílias que veem o seu custo de vida aumentar e, no entanto, que não veem nenhum dos governos. Já falei nisto algumas vezes, que é, eu acho desumano o Estado cobrar IVA de produtos essenciais. Acho isso desumano, porque isso afeta até os mais pobres. Aquele IVA de 6% e de 13% devia de ser abolido completamente, porque isso são produtos essenciais. Esse IVA devia ser abolido completamente. E, aliás, eu sou a favor que o IVA de 23% passasse para metade. E ele estimular muito mais a economia a consumir, mas muito mais. Onde é que já se viu? Um produto que custa 100 paus, 20 paus é para o governo, que não fez a puta de um corno. Opa, por amor de Deus. Governos dar uma solução para isso mesmo, incluindo na saúde animal, ou até mesmo um Parlamento que lute pelos direitos das mulheres, como é o caso da violência doméstica. Nós vemos este governo ter arrancado a sua governação com a promessa de uma reforma na justiça, onde se incluía não apenas o combate à corrupção, mas também aquilo que é a justiça do cotidiano e da própria violência doméstica, mas chegamos ao final deste mandato sem qualquer medida que faça a diferença na vida das vítimas de violência, com exceção das medidas que precisamente pela mão do Uma minoria, mas tu queres governar, entre muitas aspas, para a maioria ou para a minoria? É que essa minoria não conta quase. Tudo bem que elas são vítimas e blá blá blá, mas cada um tem que fazer por si. Se elas não fazem por elas, quem é que vai fazer? Não é? Como dizem algumas pessoas, a salvação é individual, a pessoa tem que fazer por si. Se a pessoa não faz por si, não é? A vida é o que é, a vida é má por natureza. Opa, foda, que cada proposta, meu Deus. Se aprovaram no Parlamento e, portanto, eu tenho a consciência de que o Parlamento ficaria muito mais pobre sem um partido como o nosso a representar estas causas, que são, sem dúvida, as causas em que a maior parte das pessoas se revêem. E é por isso que deixo este apelo, porque precisamos de todos os que estão lá em casa para nos ajudar. Trouxe ao seu discurso o exemplo da Madeira. Apresento-lhe um cenário, não pode ser mais do que isso. No caso de deputada única, qual dos governos não viabilizaria, PS ou PSD? Uma coisa é certa, seja como deputada única, seja com um grupo parlamentar, um governo onde o PAN faça parte e que o PAN possa viabilizar, é um governo certamente com uma agenda e com uma conduta distinta daquela que temos tido até aqui. Aliás, isso tem ficado bem claro com a diferença e com o efeito PAN naquilo que tem sido os orçamentos de Estado, naquilo que tem sido também a vida dos portugueses. Não é à toa que nós temos, de facto, conseguido ser o partido da oposição que mais tem dialogado. É esse também o nosso compromisso com quem está no governo. Temos conseguido, de facto, fazer avanços para as nossas causas muito significativos, seja na tarifa, por exemplo, da energia, na tarifa solidária, do ponto de vista da energia, que chegámos a mais de 200 mil famílias, seja mais recentemente no Orçamento do Estado, com a aprovação da comparticipação das despesas para as mulheres com endometriose, e aliás ainda hoje houve uma marcha precisamente por esta questão, que chega a mais de 350 mil mulheres, e por isso mesmo há de facto aqui um efeito PAN, que será completamente diferente, seja depois qual for o resultado que venha a sair desde o próximo dia 18 de maio. O que é de facto importante, e é esse o apelo que eu deixo a quem está lá em casa, é que tenhamos mais força para podermos voltar a colocar na agenda as causas dos portugueses, as suas preocupações e ter um debate sério que o Parlamento se tem de facto escudado. Perdemos demasiado tempo este ano e nos últimos anos em atos eleitorais. Claro.
Por falar em debate, começou por desejar as melhoras ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O que é que acha do facto de ele não querer ir a debate com partidos da dimensão do PAN? Bom, conforme eu referi, e tendo em conta que não é uma questão de saúde que está a afastar o Primeiro-Ministro dos debates, sim uma opção política, no que diz respeito à sua saúde, é evidente que lhe desejamos as prontas melhoras, mas tendo em conta que foi uma opção... A questão é que ele não quer ser descortinado, e como ele não quer ser descortinado, ele foge dos debates. Opa, acho mal que ele faça isso, mas ninguém pode obrigar, é o que é. política do governo, neste caso da candidatura da AD, de Luís Montenegro e de Nuno Melo, não nos faz qualquer sentido. Se o CDS quer participar dos debates, o CDS que venha a eleições sozinho, da mesma forma que o PAN se apresenta sozinho a eleições, assim como o LIVRE e o Bloco de Esquerda. Não nos faz qualquer sentido que haja aqui duas ligas nesta eleição e nestes debates. Parece-nos que o Luís Montenegro está a fugir mais uma vez ao país e isso não enriquece nem por um lado o debate que tem que existir do ponto de vista das reformas, nem por um lado, por outro lado também aquilo que é... Essa fuga, como lhe chama, consegue perceber porque é que acontece por parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro? Acreditamos que possa haver um desgaste daquilo que tem sido a imagem de Luís Montenegro, porque precisamente não acautelou resolver os problemas da sua vida pessoal antes de ter tomado posse como Primeiro-Ministro. Mas não são os portugueses que têm que ficar prejudicados por esse feito. Neste momento... Mas, aliás, não foi o PSD ou a AD que se deitaram abaixo. Foram os outros, principalmente o PS, que ficou com a azia de ter ficado na oposição. Quem deitou o governo abaixo foi o PS. E o Chega também, não é? Acho eu. Acho que o Chega também votou a favor. Mas o PS votou a favor. Ou seja, quem deitou o governo abaixo não foi ninguém, foi a esquerda, porque a esquerda ficou aziada de ter ficado na oposição. É importante que as pessoas saibam o que é que cada força política propõe para o próximo ciclo de governação. É importante também que estas diferentes visões, nomeadamente a visão de um partido ambientalista como o PAN, humanista, que se preocupa também com os direitos dos animais, que sejam confrontadas também com a agenda política do Primeiro-Ministro, porque não nos podemos esquecer que, apesar da coligação com o CDS e terem afastado Gonçalo da Câmara Pereira da AD, continuamos a ter uma agenda fortemente marcada por recuos, seja na proteção animal, seja nos direitos das mulheres, uma agenda absolutamente conservadora e que não dá resposta. Aliás, se olharmos para o balanço deste governo, verificamos que não deram resposta, apesar de terem dito que iam mudar muita coisa, ao Serviço Nacional de Saúde. Continuamos a ter tempos de espera nas urgências, quer no verão, quer no Natal. Ai, tu querias que ele resolvesse num ano aquilo que o PS demorou 10 anos para foder? O PS fodeu tudo em 10 anos. E o AD, ou como é que aquilo se chama, querias que resolvesse o problema num ano. Opa, vamos ser coerentes, era impossível resolver o problema num ano. Tudo bem que ele tinha que começar a resolver o problema, ok. Mas ele não ia resolver o problema num ano, temos que ser coerentes. Piores do que no ano anterior, continuamos a ter mais de 39 mil pessoas sem médico de família, 300 mil alunos que iniciaram o ano letivo sem terem, de facto, todas as aulas, a pelo menos não... Isto é o que eu chamo de discurso populista, porque ela sabe que é impossível resolver um problema que foi criado em 10 anos de má gestão. Num ano é impossível, isto é um discurso populista. Terem uma disciplina dada por completo e por isso olhamos de facto para este balanço e para este mandato e verificamos que Luís Montenegro está a fugir das suas responsabilidades, quer no debate, como lida muito mal com a pluralidade democrática. Esses debates, Inês, seriam uma espécie de CPI para o Primeiro-Ministro com os pequenos partidos? Não é uma questão de CPI. Aliás, até dou nota de uma questão. Já nos debates anteriores tínhamos levantado esta questão. Curiosamente, Luís Montenegro deixa de fora as únicas líderes mulheres do debate com quem ele tem. Isto também é um mau sinal para a democracia, porque nós mulheres lutámos muito para estar neste lugar onde estamos hoje, por poder... Não, se a mulher não tem competência, eu não estou a dizer que as mulheres não têm competência, eu estou a dizer, se a mulher, aquela mulher específica, não tem competência para liderar um debate, ou para liderar uma CPI, para liderar qualquer coisa, pá, acho bem que ela seja substituída por alguém que tenha competência. Seja ele um homem ou uma mulher, mas a pessoa que está lá tem que ter competência para estar lá. Não é estar lá só porque é uma mulher. Isso não faz sentido nenhum. Podemos participar mais da vida pública e da vida política e não deixa de ser também uma infeliz coincidência, tendo em conta que não houve sequer nenhum critério de representatividade nesta escolha, que tanto eu como a líder do Bloco de Esquerda tínhamos ficado fora dos debates. E por isso mesmo é incompreensível esta opção
de Luís Montenegro de não participar. Da parte do PAN, nós cá estaremos para apresentar a nossa agenda, para darmos a conhecer aos portugueses as propostas que temos para contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, para combate à crise climática. E a propósito disso, quais são para si as traves mestras do programa eleitoral do PAN? Bom, o PAN, e aliás, aquilo que é o nosso roteiro tem sido muito conhecido por parte dos portugueses. Nós e teremos, evidentemente, que ter este cuidado de esclarecer e de informar as pessoas, até porque temos um elevado número de pessoas indecisas e é importante que os partidos façam essa reflexão e nós, da nossa parte, assim o faremos para esclarecer. Seja combater a crise da habitação, que é uma das crises mais prementes que está a... A crise da habitação foi criada pela esquerda, com leis de merda, a querer proibir tudo onde quer que se construir. Não é só isso, é a propina para o político da Câmara, porque se ele não dá propina ele encosta o projeto para canto, é as leis estúpidas que se fazem, é cobrar IVA máximo nos produtos de construção que não tem sentido nenhum, porque a casa é um bem essencial, logo os produtos de construção têm que ter sem IVA ou IVA mínimo. Opa, são esse tipo de leis estúpidas que a habitação ficou cara e não é rentável construir. Mais vale construir casas de luxo. Por isso deixou-se construir. Quem fez isto foi a esquerda, foi o PS, foi toda a esquerda que armou esta crise da habitação. E depois lá está, também abriram as portas para a imigração sem ter casas. E ainda agravou a crise, ainda agravou ainda mais. Foi só isso. Afetar a família. Temos que ter respostas, nomeadamente para os mais jovens, com o Porta 65, a diminuir os tempos de espera ou com o crédito bonificado para quem quer casa própria. Isso também acho outra merda, porque tem que ser o Zé paga imposto a pagar para quem quer comprar casa. Eu comprei a minha casa e não tive benefício nenhum. Pagas e não bufas. Foda-se. Andar a dar bonificações para quem quer comprar casa. Tu, se queres comprar casa, juntas dinheiro e compras. Não tem que ser o Estado para pagar. Eu não quero pagar impostos para o dinheiro e para os malandros comprarem a casinha. Eu não quero. O meu imposto tem que ser para aquilo que eu quero que vá, que eu sei que não é? Mas já que eu sou obrigado a pagar imposto, eu quero que os serviços que eu uso sejam os melhores possíveis, não é para o malandro que não quer trabalhar comprar a casinha dele. Eu acho essas ideias de merda. No combate ao flagelo da violência doméstica, mas também do abuso sexual de mulheres e de menores que tem crescido e que continua a ser um flagelo. Mas isso, segundo eu sei, o abuso sexual é por causa da imigração, porque está-se a importar gente de terceiro mundo. E eles não sabem como é que são de comportar com mulheres, já sabem. E esse tipo de gente, mesmo uma mulher fica logo tarado. É o que se vê com esse tipo de gente. Flagelo que atinge o país, ou na proteção animal, em que há aqui um longo caminho a fazer. Já disse, ninguém está preocupado com os animaizinhos. Quem quer ter animais de estimação e não tem dinheiro que não os tenha. Nomeadamente para ajudar as famílias a diminuir os seus custos de vida com a descida do IVA da saúde animal e ainda naquela que é a crise climática que não desapareceu como pano de fundo. Sabemos que temos uma guerra, sabemos que temos a defesa ao nível da União Europeia a ser bastante discutida, mas para o PAN é fundamental que possamos discutir em conjunto com aquilo que é hoje uma preocupação da União Europeia em termos de uma defesa comum, os investimentos na área social, nas infraestruturas que adaptem os países às alterações climáticas, porque não podemos esquecer-nos que todos esses problemas não desapareceram como pano de fundo da vida dos portugueses, que acima de tudo querem neste momento ver desenvolvida a esperança de uma vida melhor. O tempo era algum, mas acabou de passar muito rapidamente. Uma última questão. Acha que caminhamos para uma campanha eleitoral em que a figura central vai ser apenas a do Primeiro-Ministro? Ou vai lutar para que isso não aconteça? Esperamos que não, até porque os portugueses estão fartos de jogos políticos, estão fartos de campanhas em que... Lá para lá, fazer jogos políticos, porque se não tiverem a maioria, eles vão ter que andar a negociar à direita, se for um partido de direita, ou à esquerda, se for um partido de esquerda. Eles vão ter que andar a negociar, porque a partir do momento que não tens maioria, tens que negociar se o governo cai. É o que se tem visto. Se promete muito, mas que são promessas vãs, esperamos que tenhamos a oportunidade de... E as promessas do PAN são promessas que o vento leva, que nada é execuível. É tudo promessas que não levam a lado nenhum. Séria de debater aquilo que são os problemas, porque o diagnóstico está mais do que feito há muitos anos dos problemas da vida dos portugueses, para que possamos de facto ter um país que possa ter maior qualidade de vida, melhores índices também de felicidade e de bem-estar e, acima de tudo, da parte do PAN, esperamos que nos deem a confiança de podermos voltar a ter um grupo parlamentar para podermos fazer muito mais e melhor pelo país, porque é esse o nosso compromisso de hoje e de sempre, como é evidente. Inês Sousa Real, muito obrigado.
vejo daqui, é um discurso populista, um discurso de agradar massas. Ai, que temos que proteger as mulherzinhas que sofrem de violência doméstica. Ok, mas não vamos estar a pôr o Zé paga imposto a pagar essas merdas. Porque quem quer proteger, ok, que meta na casa dela ou que pague do bolso dela. Agora, pôr o Zé paga imposto a fazer essas merdas, isso é um discurso populista. E aquela cena das alterações climáticas, quem é que está preocupado com isso? Os políticos vão lá para a COP de jato privado e ninguém se preocupa. A China é a maior poluidora do mundo, ninguém se preocupa. As alterações climáticas para o português não é um assunto que o preocupe. O que o preocupa é se vão ter que comer amanhã, se vão ter casa para morar amanhã. Opa, o resto não é tudo populismo. O resto é tudo populismo. Aliás, como eu já disse, o PAN, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PCP não servem para nada. Não servem para rigorosamente nada. Não resolvem problemas. Não resolvem problemas. São populistas. Só é discurso de massas. Mais nada. Mais nada. E já sabem, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deixem um like, comentem qualquer coisa nos comentários. Até à próxima. Fiquem bem.